Olá, queridos irmãos, bom dia! Como é bom estarmos aqui nessa manhã mais uma vez, podendo aprender mais e mais da palavra do nosso Deus. Bom dia, William. Bom dia, Tamires. Bom, estamos aqui dando o pontapé inicial, né? Tá bem frio, pelo menos aqui na nossa cidade tá frio. Imagino que aí também tá frio, mas glória a Deus pelo frio, né? Nós estamos aqui para dar o pontapé inicial em uma nova série que começa hoje, nesse domingo. E essa nova série, ela traz reflexões muito importantes para a nossa comunidade de fé. Reflexões sobre quem nós somos, qual é a nossa influência, resgatar valores perdidos, entender de uma forma clara qual é a nossa missão como igreja, qual é o nosso dever como salvo, crente em Cristo Jesus. Não é um tema batido, porque eu garanto para você que da forma que esses temas serão abordados ao longo desse mês, você nunca viu antes. Então, eu quero desde já dar início falando que a nossa série hoje, ela começa oficialmente no culto daqui a pouco às 19 horas, né? Mas hoje nós damos aqui de manhã na Escola Bíblica Dominical o pontapé inicial no tema desse mês, que é os desafios da igreja no tempo, né, do eu. Quais são os grandes desafios da igreja, Tamires, nesse tempo em que tanto se valoriza o eu? É verdade, é nesse tempo de tanto egoísmo, né, William? Nós vemos aí ao nosso redor pessoas buscando tanto seus próprios interesses, seus próprios desejos, suas vontades, né? E Exato. aí traz para nós, enquanto igreja, alguns desafios, né? Desafios esses que nós falaremos e que só se torna tão importante, né, nesse tempo, de acordo com aquilo que nós entendemos como propósito da nossa vida, né, para que assim o reino de Deus ele possa se expandir. Então, meu irmão, já pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotação, convida a família, pega o que, William? Pega aí o seu café, tá? Pega o seu café aí já essa hora, quentinho, para aquecer o teu coração, para molhar a palavra, né? E para que você esteja quentinho aí, tá bom? Pega o seu chá, o seu cafezinho, seu Nescau, seu chocolate quente, já pega na sua mão aí, como a Tamires falou, junta a sua família aí. É momento de aprendermos sobre a palavra de Deus, tá Amém. bom? Tá certo? Então, desde já quero pedir que você pegue o link que está sendo disponibilizado para você aí, desse momento de escola bíblica, e já começa a disparar esse link para todas as pessoas que você conhece que precisam ouvir a palavra de Deus. Quem sabe ela vai clicar nesse link e não vai ser alcançada por Deus, não é verdade? Seja o instrumento, compartilhe esse link. Pega esse link que a gente mandou para você no grupo da igreja, esse link que a gente mandou para você na nossa lista de transmissão, esse link que você pode pegar diretamente no YouTube, porque agora estamos simultaneamente no Facebook e no YouTube, e você pode passar esse link lá nos seus grupos de WhatsApp, grupos da família, Verdade. né? Às vezes a gente manda tantas informações, manda Jesus, manda a palavra de Deus para essas pessoas, porque todos nós precisamos da palavra de Deus. Quero pedir Amém. desde já que você deixe o seu like. Meu Deus, essa luz está forte. O seu curtir Ô também, né? A gente Jesus! ama coraçãozinho Olha aqui, ó. subindo aí. Senta o dedo no Deixa se coraçãozinho. curtir aí, já começa a apertar porque a gente não tá vendo o coração subindo, mas a gente quer ver durante a transmissão coração subindo. Quero deixar o meu grande abraço para você também que nos assiste não pelo YouTube, não pelo Facebook, mas de certa forma, né, por essas plataformas diretamente do templo da nossa Igreja Batista Nova Jerusalém. Bom dia para você também que está no templo da igreja, tá bom, Tamires? Vamos orar, né? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, por esse dia. Nós te louvamos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de Amém. estarmos aprendendo do Senhor, da Sua palavra. Nós pedimos nesse momento, meu Pai, que o Senhor esteja nos direcionando, nos capacitando, que aqui, meu Deus, nós possamos compartilhar a nossa aprendizagem, meu Deus, uns com os outros, e que em nome de Jesus, o nome do Senhor seja Amém. engrandecido, meu Pai, nessa manhã. Nós entregamos tudo em tuas mãos e te suplicamos, meu Pai, receba o nosso culto ao Senhor e fale os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então,
Vamos lá, Tamires. A gente está muito acostumado a vir da vida aí. O que se fala na vida, né? O que se fala a plenos pulmões antes de você conhecer Cristo? E até muitas pessoas continuam falando isso que eu vou falar agora, Boa. depois que conhecem Cristo. Olha, eu vou viver a minha vida do meu jeito, do jeito que eu acho certo. Eu vou viver um cristianismo segundo como eu penso, segundo as minhas ideias, segundo as minhas convicções. Então, eu vou viver do meu jeito. Eu vou lutar atrás da minha. Eu vou correr atrás da minha vida, vou correr atrás do sucesso, vou correr atrás das minhas coisas, vou buscar o melhor para minha casa, o melhor para minha família. E, cara, eu entendo o evangelho desse jeito aqui e é desse jeito que eu quero viver. E eu vou praticar dessa forma e eu escolho viver dessa forma. E essa é a narrativa de muitas pessoas, né? Que não conhecem Jesus. Elas vivem a vida segundo elas entendem Sim. que acham correto. Ó, se eu não matar ninguém, se eu não roubar ninguém, Exatamente. se eu for uma pessoa que pratica boas ações, então eu estou fazendo a minha parte. Uhum. Então, muitas pessoas conhecem Cristo e continuam vivendo com essa mentalidade, né? Inclusive, como estávamos falando, né, William? Muitas pessoas acreditam que basta viverem da sua própria maneira e crerem que há um Deus que sustenta as coisas e que isso é suficiente na vida delas, né? E aí você, de repente, numa conversa, você observa assim, eu creio, eu sou crente, mas quando você vai observar, né, porque justamente só porque crê e não porque deseja, porque entende todo esse processo, entende o sacrifício de Jesus na cruz, né? Sim. E escolhe continuar vivendo a sua própria maneira, né? E aí a gente volta para esse tempo do eu, né? Muitas pessoas são muito levadas a viverem conforme elas querem, né? Sim. Da forma como elas acham certo e muitas vezes até balizadas por aquilo que elas veem no outro, né? Por aquilo que elas veem aí ao seu redor, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas seguindo esse caminho e a todo custo, E né? até pelas pressões da sociedade, porque nós somos cristãos que vivemos em uma sociedade. Sim. E uma sociedade que é diversa, é uma sociedade que tem várias influências de várias religiões, de vários costumes, de várias pessoas que pensam de várias maneiras diferentes. E muitos são influenciados a viverem como outras pessoas vivem. Mas o que eu quero chamar a atenção para o estudo de hoje é que nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós tivemos uma experiência transformadora com Ele. Amém. Ele salvou a nossa vida. Ele nos tirou do caminho da perdição. Ele nos salvou. Jesus, ele tem um plano e ele veio executar esse plano de Deus para que pudéssemos, então, fazer parte Sim. desse grande plano, que é o plano de Deus para a humanidade. Então, todos nós, crentes em Cristo Jesus, que o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, temos um papel fundamental quando nós somos salvos, quando vivemos uma experiência transformadora. Não vivemos uma experiência transformadora apenas para sentarmos na igreja nos cultos de domingo. Gente, a gente fala isso há muito tempo, tá? A gente fala isso há muito tempo. Nós não fomos chamados ou não fomos remidos, lavados, salvos por Cristo para continuarmos vivendo do jeito que a gente acha que a gente tem que viver. Ah, não, eu vou lá nos domingos da igreja, eu vou assistir lá o culto na online, eu vou fazer isso aqui, tá tudo bem. Tudo bem, eu posso continuar minha vida cristã, só que Deus não nos chamou para isso. O sacrifício de Jesus, ele traz consigo uma responsabilidade para aqueles que decidem caminhar como ele, para aqueles que decidem ser imitadores Sim. de Cristo. É um propósito muito maior do que o que a gente acredita, né, William? É muito além da nossa vida. Exatamente. E aí a gente percebe que isso envolve tanto o nosso ser dentro, de repente, de uma comunidade cristã, como também na sociedade onde nós vivemos, né? Não é só, eu tenho essa experiência cristã para mim, eu sou crente para mim. Não, nós temos essa responsabilidade e aí vem esse ministério, né, que é muito mais amplo, é quem nós somos e o que nós fazemos, a nossa postura, as nossas atitudes em todos os lugares onde passamos, quer seja na nossa casa, quer seja na igreja, quer seja no mundo, né, na sociedade onde vivemos, né? A vida cristã, ela precisa ser o verdadeiro folheto evangelístico.
A vida cristã, ela precisa refletir o que Deus fez na sua vida. A Verdade. tua vida cristã, ela precisa mostrar para as pessoas quem você é em Cristo Jesus, que você é uma nova criatura. Sim. E através disso, essas pessoas vão ser influenciadas por essa, como eu posso dizer, por essa transformação, por esse Deus da transformação que agora opera através da minha e da sua vida. Agora a gente precisa entender isso. A pergunta que eu quero abrir hoje é a seguinte: será que você é crente em Cristo Jesus, mas continua pensando do jeito que você pensava quando você não conhecia? Você quer viver a vida do teu jeito, quer cumprir ali com um ritualzinho dos domingos, assim, ali, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, ou você é um folheto evangelístico vivo? Qual é a tua experiência? Quem você tem sido? Quem você é? Fomos salvos por um motivo, fomos salvos com um propósito. E esse é o tema da nossa conversa hoje aqui. Né? Por que somos quem somos? É verdade, na cruz Jesus nos deu uma nova identidade, né, William? Sim. E justamente para que nós pudéssemos viver conforme essa nova identidade. Não quer dizer, irmãos, que essa nossa trajetória ela para por aqui. Não, nós recebemos essa nova identidade e a nós foi nos dada a responsabilidade de estarmos cada dia mais nos aperfeiçoando, buscando cada vez mais, né, William, para que a gente assim possa estar cada vez mais parecidos com Cristo e menos parecido ou fazendo aquilo que nós acreditamos ser certo, aquilo que nós queremos, né? Aquilo que movido pelo nosso eu, A né? ideia é ser mais parecido com Cristo e não cada vez mais próximo da tua versão antiga. É verdade. Porque a gente não está aqui para isso, gente. A ideia não é essa. A ideia não é que você seja um cristão de acordo com o que você acha certo. A ideia é que você seja um cristão bíblico e não com o que você acha que um cristão deve ser. Porque o que eu acho, ele tem que ficar aqui. E a Bíblia é que tem que nortear a minha vida cristã, não o que eu penso, tá? A Bíblia tem que me levar a pensar na vida cristã e não o que eu acho. Tudo parte daqui, gente. Se esse é o nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia, então é a Bíblia que deve ser o parâmetro para que a gente tenha uma vida cristã. Amém. Esse texto que a gente vai trabalhar hoje, né, William, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre ser casa espiritual edificada em Cristo, né? E traz pra gente essa grande responsabilidade, né? De não só entender a nossa identidade, mas também colocá-la em prática, também viver conforme essa identidade que recebemos. Então, primeiro você vai ler o texto base nosso. Depois a gente vai lá em cima e vem do início, né? Então, ó, o nosso texto base hoje está em 1 de Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Anota aí. Primeira, por quê? Por quê? Por que é primeira? Por que, Tânia, diz que é primeira? Porque é carta. Né? Então tudo no Novo Testamento é primeira. Tudo no Antigo Testamento, primeiro. Antigo Testamento, primeiro. Novo Testamento, primeira. Então, primeira carta de Pedro, né? Que a gente tem ali. Isso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Olha a verdade sagrada que Deus ele traz pra gente através de Pedro nesses versículos. Presta atenção aí. Abriu sua Bíblia aí, ó, misericórdia. Tá difícil achar Pedro? Vai lá no Apocalipse e vem voltando devagarzinho, que você vai passar em João, as epístolas de João, aí tu vai chegar lá, Judas, aí tu vai chegar lá em Pedro. Tô certo, Tamiri? Tá, falei de trás certo. Pra frente. De trás pra frente, eu tô falando de trás pra frente. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 2, a gente lê a partir do versículo 9. Eu leio ou você lê? Você lê. Diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais para
que fazem guerra contra a alma, mantendo-se exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vós as boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você foi até o 12, né? Sim. Então fomos do versículo 9 ao versículo 12. Então, quem a gente era? Primeira coisa que ele já fala pra gente. Olha isso. Versículo 9, a gente é geração eleita. Hoje você é uma geração eleita. Nós somos uma geração eleita. Somos uma geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então devemos nos comportar como povo exclusivo de Deus. Que identidade linda, né, William? Que o nosso Deus, ele nos dá. A gente não tinha essa identidade. Exatamente. No versículo 10, inclusive, ele vai dizer, vós, quem? Quem que é essa raça eleita, né? Essa nação santa? Vocês, sim, que antes não eres povo. Vocês não eram povo. Nem povo a gente era. Agora vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Exatamente. Lembra que a gente falou no início da experiência transformadora de Jesus? Quando nós temos essa experiência transformadora, a gente passa desse patamar para o outro patamar, né? Vamos falar assim. Tá na moda, né? O negócio do outro patamar. Então, a gente estava nesse patamar de que nem povo a gente era. Nem povo vocês são, gente. E agora, depois da experiência de Jesus, da conversão, passamos a ser não só um povo qualquer, mas um povo de Deus, né? O que faz toda a diferença. Povo de Deus. Nós fomos eleitos, gente. Deus, olha que isso. Deus, ele nos escolheu para isso. Para ser sacerdócio real. Gente, o papel do sacerdote era um papel muito importante. Nós somos sacerdócio real. Olha que maravilha. Olha a identidade que nós temos. Olha isso. Por que a gente passa a ser sacerdócio real e geração eleita? Porque a misericórdia dele nos alcançou. Então, a partir do momento que a misericórdia te alcança, gente, você tem que se comportar como geração eleita. Eu, Tamires, tenho que me comportar como sacerdócio real, como povo de Deus. Porque se eu não me comporto como povo de Deus, qual é a diferença que tem de mim? Né? Hoje pro que era antes. É uma grande responsabilidade, né, William, de ser representante de Deus nessa terra. Se representar esse povo escolhido do próprio Deus. Você passa a ser o embaixador do reino estabelecido por Jesus. Exato. Isso é uma responsabilidade muito grande. Gente, Jesus, ele veio trazer esse reino até a gente. Ele disse, é chegado até vós o reino. Ele veio trazer esse reino. E quando ele vai, ele nos nomeia embaixadores desse reino que ele estabeleceu, para que falemos no nome dele, para que batizemos no nome dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para que façamos discípulos de todas as nações. Então Jesus nos dá autoridade para isso, nos dá o Espírito para fazer isso, e ele nos capacita, nos dá autoridade e nos manda fazer isso. A gente observa, William, como é incrível essa relação de Deus para conosco, no sentido de que nós estamos num mundo onde as pessoas estão perdidas, a crise do eu, né, ela é tão grande, né? Quantos jovens, quantas pessoas, adultos até, estão aí perdidos, né, na famosa crise de identidade, né? Sim. Sem saber quem sou eu, quem sou eu, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E essa crise, né, que é tão presente na vida do ser humano, nós vemos aqui o nosso Deus nos dando uma identidade, dizendo assim, olha, vocês são escolhidos, vocês são eleitos, eu os elegi para serem meus representantes nessa terra. Isso é maravilhoso, saber que eu não era nada, né, que eu estava perdida, mas o meu Deus, ele me resgatou e me deu uma nova vida, uma nova identidade. E aí traz para nós essa pergunta, né, o que nós temos feito enquanto embaixadores desse reino na terra? Será que a gente tem propagado, né, essas verdades e cumprido, né? Porque nesse texto, nesse versículo, inclusive no versículo 9, ele nos dá o propósito para o qual nós fomos feitos essa nação eleita, né?
Ou será que a gente vive como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas um episódio Sim. que aconteceu e passou e nada mudou na nossa vida, né? Nós temos que anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então temos o dever de anunciar, de mostrar a sua grandeza. E a grandeza de Deus, gente, ela colide, né? Não vou dizer que ela colide. A grandeza de Deus, Vai de encontro. ela é o ponto, ela é o amor. A grandeza de Deus está no seu amor, no seu imenso amor. E o seu imenso amor, ele nos salva, ele nos alcança, ele olha para você e não olha os seus pecados. Ele olha para você através de Jesus e te ama e perdoa os seus pecados. Então somente basta você se colocar diante dele, reconhecê-lo como seu Deus e confessar os seus pecados, porque ele está ali justamente para quê? Para te perdoar. Sim. E para abraçar você. Então a gente falou no mês passado sobre a reconexão. Beleza, agora nós estamos reconectados, então precisamos entender para onde nós vamos. É verdade, e aqui, né, William, quando a gente vê esse propósito aqui, a fim de proclamar as virtudes, né, daquele que vos chamou, a gente observa aqui essa responsabilidade, né, que nos faz proclamarmos com alegria. Então, meu irmão, você que acha aí que a sua experiência de salvação é para guardar só para você, não é isso que o texto vem nos ensinar, vem nos chamar a responsabilidade de sermos testemunhas alegres daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Se o que o Senhor ele fez na minha vida é tão maravilhoso, é tão incrível, então por que não compartilhar? Por que guardar só para mim se eu sei que esse é o caminho, que essa é a única verdade que existe? Então, muitas vezes, né, nós nos desesperamos diante desse mundo em crise, diante desses desafios que nos são impostos pelo nosso dia a dia, muitas vezes porque nós não entendemos, né? E não cumprimos aqui com alegria essa missão de testemunhar, Eu né? penso, Tamires, que falar de Jesus é uma coisa que está mais do que batida, está mais do que explicada, está mais do que falada. Eu quero te fazer um apelo, a você que me assiste agora, sobre o ser o Evangelho, viver o Evangelho na sua vida a ponto de que aqueles que olham para você vejam Jesus através de você. Vejam que o Evangelho de Cristo te alcançou. Sim. E que a cruz salvou a tua vida, que pode salvar ela também. A ponto dela te perguntar, poxa, você lembra que a gente falou do carcereiro? Semana passada, o que eu preciso fazer para poder ser salvo? Então, Sim. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque as suas atitudes... Nessa manhã, né? Hã? Nessa manhã. Eu falei o quê? Nessa noite. Não é essa noite, é nessa manhã. É isso que eu quero falar a você nessa manhã. Será que a minha vida, ela tem levado as pessoas até Jesus? Porque às vezes, Tamires, a pessoa pode confundir. Não, eu tenho que fazer. Não estou falando isso. Eu não estou aqui te aconselhando a entrar em um eterno ciclo vicioso de ativismo religioso. Sim. Eu estou dizendo aqui que você precisa resplandecer a luz que ilumina a sua vida. Até porque, William, esse fazer, eu tenho que mostrar o que eu sei, aquilo que eu aprendi. Faz parte do eu. Volta de novo Faz pro parte eu, dos pro desafios. Egoísmo, né? E quando a gente fala de Evangelho de Cristo, a gente está falando de ser uma testemunha viva daquilo que ele fez na sua vida, daquilo que você vivencia, que você experimenta todos os dias. Então não é uma receita mágica assim só, né? Claro que todo conhecimento é importante porque nós amamos o Senhor, nós amamos conhecer mais e mais, né? E prosseguir ali conhecendo o Senhor. Mas é importante a gente observar isso. E quando nós falamos, William, muitas vezes nós, enquanto cristãos, nós temos um grande desafio, que é a palavra ministério. Essa semana eu estava conversando, né? As irmãs aí vão se lembrar que muitas vezes nós achamos que ministério é cumprir um trabalho, executar uma função uma tarefa, e uma né? tarefa. E, na verdade, ministério é quem você é. Exatamente. Por isso nós começamos esse mês, né, de agosto falando sobre identidade, porque nós só conseguimos exercer um ministério quando nós entendemos quem nós somos,
com quem nós somos em Cristo, Sim. né? Sim. Porque o ministério é quem nós somos. Então não é mais, não é do que eu posso oferecer, do que eu sei, do que eu posso fazer, porque isso, de novo, ele volta, nos leva novamente ao egoísmo. E essa né? mentalidade do eu tenho que fazer, porque senão ninguém não vai fazer. Eu tenho que fazer porque se alguém fizer não vai ser do meu jeito. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Gente, é um pensamento equivocado. Você e eu, nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos refletir, é óbvio, né, Tamires, que nós temos responsabilidades e não podemos correr dessas responsabilidades, né? Uma vez que nós temos responsabilidades no trabalho, em casa, na igreja, né? Sim. São responsabilidades que a gente tem que a gente precisa cumprir porque são responsabilidades que nós assumimos. Agora, isso não pode substituir quem você é. Isso não pode se transformar em uma razão de ser. Isso não pode se transformar no teu principal alvo, gente. Por quê? Mais uma vez, se o fazer for o meu principal alvo, eu estou preocupado com o que eu faço, eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Tudo isso faz parte de desafios da igreja no tempo do eu. No tempo onde o eu acho que tem que ser assim, no eu acho que tem que ser assado, se eu não fizer, vai acontecer isso, se eu não fizer, vai acontecer aquilo. Gente, estamos falando de viver o evangelho na sua forma mais pura, do refletir Jesus através da tua personalidade, de quem você é, de quem Cristo te fez, da identidade que ele te deu, que a gente leu aqui. E tudo que foge disso é o que Pedro nos orienta a fugir disso, que são a vontade da carne, que é o desígnio. Lá no finalzinho, ele vai estar falando ali, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Gente, entenda, por favor, desejo da carne, gente, tem muita gente, quando a Bíblia menciona desejo da carne, tá, a pessoa acha logo que a Bíblia está remetendo ao sexo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sexo também é uma das muitas vontades da carne. Né? Mas a vontade da carne, a carne tem muitas vontades. E muitas delas são desculpas, são subterfúgios, são fugas. Foi interessante você tocar nesse assunto, porque às vezes a gente falando, né, parece que nós estamos falando só para aquelas pessoas que querem fazer para se aparecer, mas na verdade aqui a gente traz também uma responsabilidade para aqueles que não querem fazer porque se acham incapazes. Também. Né? Porque se Deus ele te deu uma identidade, um propósito de vida, quando nós falamos assim, não, eu não posso fazer porque eu sou muito incapaz, eu não sei fazer. Eu sou incapaz de executar isso. E aí nós estamos dizendo assim, não, Deus errou no propósito dele para comigo. Deixa eu só pontuar aqui. Quando a gente está falando de pessoas que fazem, gente, não está falando só de fazer na igreja, não, tá? A gente está falando em ativistas em todas as áreas da vida, nessa correria louca da vida. Não estou falando de fazer na igreja, porque às vezes a gente pode parecer que a gente está falando, não, fazer na igreja. Não, estou falando fazer de uma forma geral, tá? Eu estou falando de vida. O problema não está em fazer, né? E sim o que te move a fazer, né? Por favor, não estou falando de quatro paredes da igreja, estou falando de vida cristã. É muito além do fazer ali, do estar ali no dia para dar uma classe. Não estou falando disso. Eu estou falando de vida, gente. Fazer a correria da vida, né? Essa correria louca que você e eu vivemos. Não estamos livres de passar por tudo isso. O que a carne pede? A carne pede subterfúgios, ela pede recusa, ela pede o medo. Todos são os desejos da carne. Não, diga não, se recusa. Não, você não é capaz. Ou você é muito bom. Dá os famosos jeitinhos da vida, né? Dá os famosos jeitinhos da vida. Então, não dê ouvidos à carne. E aqui, desculpa, Tami. Isso é o que o Pedro está falando. Olha, não dá ouvido para a carne. Fica longe disso aí. E Pedro ele ainda vai além dizendo assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha isso. Justamente, né, o que nós vivemos. Estamos no meio, né, dessas. Será que no meio dos gentios, vamos assim dizer, o Pedro ele figurava os gentios como aqueles que não eram judeus, né? Não eram judeus, tá? Muitos hoje tratam gentios como aqueles que não são cristãos.
Vamos botar assim hoje, né? Agora de manhã. Vamos botar da seguinte forma. Como você se comporta e quem é o William quando ele está no meio de pessoas que não professam a mesma fé que a dele? Que são de pensamentos e de correntes filosóficas, políticas, religiosas diferentes da sua. Como que você se comporta? Como que você é? Será que ali você é um representante da grandeza de Deus, do Deus que te tirou das trevas para a luz? Será que você ali está proclamando a virtude de Deus através do teu testemunho, através do teu comportamento? Ou você é o dono da verdade, o sabichão? Para que mesmo que venham a falar contra vocês, eles possam observar as vossas boas obras e assim glorificarem a Deus. Olha só, que responsabilidade, né, William? Então esse ponto é muito importante que você entenda. A gente está falando de vida cristã. E vida cristã não se resume à igreja, gente. Papai sempre disse que ser crente na igreja é muito fácil. Crente na igreja todo mundo é. O problema é quando dá na segunda-feira e acabou o culto, você acordou segunda-feira de manhã, pegou o ônibus lotado e aquele vucu-vucu todo, toda aquela questão. Então, quem é você? Quem é você? Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Eu não sei quem eu sou na igreja, não. Eu sei quem eu sou depois que Jesus me transformou. Estar na igreja é só consequência Estar na de quem igreja você é mais um lugar que eu vou. Como eu vou para o trabalho, como eu volto para casa. A igreja é um local. O templo é um local. Agora, quem sou eu? Quando ninguém está me vendo. Será que eu sou isso aqui? Esse sacerdócio real? Essa nação santa, eleita? Ou eu sou o que o texto que a gente vai ler agora, ele vai retratar? Lá no início, agora não precisa abrir a Bíblia de novo, é só você voltar aí em cima no versículo 1, lá de 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Primeira de Pedro. Eu falei que segunda? 1 de Pedro, no mesmo lugar aí que você está. A gente leu o versículo 9. Agora sobe aí o dedinho aí e vai lá em cima no versículo 1. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, olha o que ele está falando, gente. Livrem-se de toda maldade. Tira esses maus olhos de você. Para de achar que está todo mundo te perseguindo. Para de achar que todo mundo é ruim. Para de achar que todo mundo quer o seu mal. Pare de achar, né, querer ser algo que você não é. Querer Exato. ser algo para os outros verem, né? Busque se conhecer no Senhor, receba essa identidade que Deus já te deu, né? E aqui a gente observa, né, não só a maldade, como também a inveja, né? Todas essas coisas, né, que Engano. estão aí envolvidas nesse Quantos estão se enganando, Tamires? Quantos estão se enganando, achando que são e não são? Quantos estão se enganando, se julgando incapazes? Incapazes de vencer na vida, incapazes de conseguir aquele emprego, incapazes de passar naquele concurso, incapazes de desenvolver aquele ministério, incapazes de serem esposas, maridos, pais e mães. Quantos estão se enganando nesse engano? E também ouvindo engano de outras pessoas, da mídia, da televisão, do rádio, da opinião dos outros. Receba a identidade do Senhor e não seja menos do que Deus ele falou que você é. Exatamente. Né? E isso é muito importante. Hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia, gente. Quero te lembrar que sempre que eu falo para você, eu falo para mim antes. Sim. Somos a igreja. Vamos deixar de hipocrisia. Vamos viver o que a gente ensina. Vamos viver o que a gente diz que a gente é. Vamos viver aquilo que a gente acredita. Viva. Não fuja mais. Viva. Assuma a tua responsabilidade de crente em Cristo Jesus. Então, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, de mimimi, de falação. Quantos de nós ficamos de falação também? Do trabalho, com os parentes, com os amigos, da vida dos outros. Eu não vou falar na igreja porque na igreja não acontece isso, também. Não acontece. Na igreja não acontece isso. Então, larga essa maledicência maldita. Maledicência, coisa do mal, gente. Para com isso.
Assuma a tua identidade, que não é essa. Ele está falando aqui para abandonar isso. Porque agora nós temos que desejar o leite puro. Olha, isso aqui, né, as palavras que Pedro vai usar, ó, deseje ardentemente como criança recém-nascido. Quem aí, né, já teve seu bebezinho vai saber que o recém-nascido, quando dá fome, ele não para de chorar até ser saciado. Porque nós que recebemos essa identidade, nós também não buscamos assim esse conhecimento, esse alimento que vem do Senhor, esse alimento que nos faz crescer, que nos Sim. faz nos desenvolver, E aí ele né? fala, Esse ó, alimento genuíno para nos desenvolver cada vez mais. Por que não buscamos assim, sim, só né? essa fome, Tamires, só esse desejo ardente vai ser capaz de nos fazer crescer. Sim. Se você não tiver esse desejo ardente desse leite espiritual, Crescimento, né? dando crescimento para a salvação, Cre- né? Crescimento na Isso. nossa vida espiritual, né? Só esse desejo ardente por esse leite espiritual, por esse alimento espiritual, gente, é que vai nos fazer sair do estágio em que estamos e crescermos como igreja, como embaixadores para a salvação. Olha que maravilha. Aqui, Eu quero crescer. é verdade. Eu quero crescer. Eu quero desejar esse leite ardentemente, esse leite espiritual, esse alimento de Deus, e eu quero crescer no Senhor. Interessante, William, que o recém-nascido ele não para de chorar até ser saciado, né? E quantas pessoas às vezes deixam passar tantas oportunidades, né? Ou se satisfazem com tão pouco, né? Às vezes a gente tem tantas oportunidades nessa era digital, então são tantas oportunidades, né? Tantas ferramentas aí que nos facilitam a buscarmos cada vez mais, a aprendermos cada vez mais. E às vezes ainda tem pessoas que escolhem, né, se alimentar com pouco, ou na verdade ficar com fome, né? Vamos usar assim essa mesma analogia. E o né? texto continua. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, né? Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, Jesus ele não é só a pedra angular. Através dele, nós fomos feitos outras pedrinhas dessa construção. Olha que bacana. Justamente esse texto, William, vai trazer para nós essa verdade da união, da nossa união com Cristo. Sim. Né? Então, justamente nos trazendo essa ideia, né, de que nós da nossa responsabilidade com Ele, né, Sim. de viver nele, com Ele, cada vez mais parecido com Ele. Sobre ele nós estamos, Sim. porque ele é a pedra angular. Sim. Se ele é a pedra angular, todos nós, está dizendo aqui o texto, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Olha isso, gente. Você quer ser usado como essa pedra de edificação para uma casa espiritual? Essa igreja, essa casa espiritual. Olha isso, gente. Olha, será que você tem se sentido usado dessa forma? Queridos, a gente precisa ter a consciência de quem a gente é. Nós somos pedras vivas também, que fomos escolhidas pela pedra angular. Verdade. A principal pedra nos fez aquelas pedras responsáveis pela edificação, essa construção espiritual. Sim. E queridos, fuja, que você possa fugir do eu, fuja do ego, fuja daquilo que você acha que é certo, seguir e se norteie pela palavra de Deus, se norteie por aquilo que Deus diz que você é. Viva, Tamires, né? Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, e quem a Bíblia diz que você é, povo de Deus. Interessante, ele que nesse texto, Pedro ele vai fazer várias referências ao Antigo Testamento, né? Os versículos 6, ele está fazendo referência lá ao texto de Isaías, o versículo 7, né? Quando fala da pedra
que os construtores rejeitaram, A fazendo pedra de Isaías esquina. a Salmo 118. Então a gente observa, né, esse cuidado que o apóstolo tem de referendar, né, aquilo que ele está falando com também o Antigo Testamento, né? E você? Qual o seu grande desafio nesses tempos do eu? Nesses tempos do eu tenho que viver? Nesses tempos de extrema escassez, escassez de sentimentos, escassez de afetividade, né, Tamires? Escassez de amor, escassez de carinho, de consideração. Nesse tempo do egoísmo, quem você tem sido? Jesus, ele se doou. E você? Você, como o imitador de Cristo, como aquele que deseja ardentemente o alimento espiritual, você como nação santa, você como um embaixador das virtudes de Deus, como você tem se comportado? Será que você tem sido um agente de reconciliação na sociedade em que você vive? Ou você tem sido afundado e engolido por ela? Quem é você? Não se pode acender uma luz e colocar debaixo de uma mesa. Amém. E onde você está? Em cima dessa mesa ou debaixo dela? Então deixa que a luz que é em você brilhe para que todas as pessoas possam ver. Chega de engano, chega de hipocrisia, chega de disse-me-disse, chega de maledicência. Deseje ardentemente o alimento espiritual. Amém. Para que possamos ser pedras para a edificação de uma casa espiritual. E que nessa casa espiritual muitas pessoas se reúnam para alcançar a salvação por intermédio do Senhor Jesus, Amém. através da sua e da minha vida. Tá certo? Tamires, vamos encerrar esse momento, né? Sim. Estamos acabando aqui, mas não vai embora porque nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que estivemos aqui juntos, compartilhando a tua palavra. Toma nas tuas mãos a vida do teu povo, a tua igreja, e que o Senhor dê uma manhã abençoada, um almoço abençoado, e que aqueles que vão estar logo mais no templo da tua igreja às 19 horas, que eles possam ser conduzidos por ti em paz e em segurança, lá para o templo da igreja e de volta para as suas casas. Dê uma semana abençoada e de paz para o seu povo e para todos nós, pois é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe você e nos vemos. Logo mais às 19 horas temos o culto na nossa igreja, culto presencial. Você que não fez a inscrição ainda, mande mensagem lá para perguntar se tem vagas ainda para fazer inscrição, tá bom? Deus te abençoe. Sugestão do almoço de hoje, caldinho de feijão, que tem bacon, que tem linguiça, que tem as coisas boas, a torradinha por cima, purinho, sem beber nada. Só uma aguinha depois, senão engorda muito, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos em breve. Fiquem Deus com abençoe, Deus queridos. e Deus os abençoe.